Foi um relatório elaborado por vários estrategistas do Exército de Libertação Popular e do Ministério de Defesa, foram 9 estrategistas, e eles elaboraram um relatório que começou a ser desenvolvido ali em setembro deste ano, prevendo já uma vitória de Donald Trump. Eles já sabiam que teria a vitória ali de Donald Trump nos Estados Unidos, e eles estavam elaborando planos para o que a China faria para combater os Estados Unidos com essa volta de Trump. Então eles delinearam vários pontos. Um deles seria que o Partido Comunista Chinês teria que redobrar o seu apoio, tanto apoio militar como também investimento financeiro realmente, tanto para a Rússia quanto para o Irã. E aí, claro, a gente entra nisso que você comentou sobre a Coreia do Norte. Interessante a gente pontuar aqui que esse relatório veio antes da gente ter um encontro com Vladimir Putin e a assinatura realmente daquele acordo de cooperação de defesa entre a Rússia e entre a Coreia do Norte. Claro, a gente não tem uma confirmação do quanto o regime estaria envolvido, porque isso seria só um plano estratégico, mas segundo esse denunciante, as chances são grandes, ele acredita que realmente foi um financiamento do Partido Comunista Chinês. Mas explicando em detalhes, o Partido Comunista Chinês é quem teria financiado toda essa ajuda militar que estaria saindo da Coreia do Norte e estaria indo para a Rússia. A gente tem tanto o envio de tropas, que até detalhe interessante, poucos dias atrás, porque tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia e até mesmo a Coreia do Sul tinham dito que a gente tinha ali mais ou menos uma tropa de 100 mil homens da Coreia do Norte atuando com a Rússia. Só que há poucos dias atrás, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que eles acreditavam que este número talvez chegaria a 100 mil soldados. E isso foi confirmado, esse número de 100 mil soldados foi confirmado por esse dissidente chinês. Só que é interessante que ele até pontuou ali que, por exemplo, a gente teve uma venda de armas da Coreia do Norte para a Rússia, e ele disse que isso também foi financiamento do regime chinês. Ele até destaca ali, a Coreia do Norte não teria condições financeiras de realmente mandar toda essa ajuda militar para a Rússia. Então eles já compreendiam desde o início que isso seria realmente uma ajuda do regime chinês, mas eles não tinham provas. Então, de acordo com esse denunciante, esse relatório seria uma prova para ele de que o regime chinês teria ajudado nisso. E até detalhe interessante, porque tudo isso, um dos outros pontos que ele destaca ali do relatório, seria que essa ajuda muito forte para a Rússia viria porque esses estrategistas, eles já entenderiam que se Donald Trump voltasse ao poder, provavelmente ele daria uma ajuda muito maior para Israel ali no Oriente Médio, e provavelmente com essa ajuda dos Estados Unidos maior ali, Israel conseguiria eliminar o Hamas, de acordo com esse relatório, e eles conseguiriam destruir boa parte do Hezbollah também. Então teria um enfraquecimento muito grande do poder do Irã ali no Oriente Médio, e por isso eles precisariam tanto tentar reforçar o Irã, mas também prestar ainda mais ajuda à Rússia, para que os aliados da China não perdessem poder. E até só para concluir, um detalhe bem interessante, que por que tudo isso? Porque toda essa ajuda, tanto para a Rússia quanto para o Irã, seria principalmente porque se o Partido Comunista Chinês decidisse atacar Taiwan, eles não teriam tanta resistência dos Estados Unidos, porque isso já é uma tática antiga dos estrategistas do regime chinês, atacar os Estados Unidos por várias frentes, para que eles não tenham tanta força de lutar contra o regime chinês, caso eles realmente decidam atacar Taiwan. Interessantíssimo, importantíssimo, Manu. E eu quero passar ainda contigo por outra questão. A próxima matéria que eu tenho aqui fala sobre Taiwan acusa cirurgião que enviou pacientes à China para transplantes de órgãos. Claro, essa é uma notícia mais vasta, eu não quero me meter nela, mas eu quero pegar esse gancho aqui para falar que, violações de direitos humanos do regime chinês, perseguição à prática meditativa pacífica Falun Gong, que vai desde campanha de difamação no exterior até mesmo extração forçada de órgãos de adeptos dessa disciplina espiritual, uma coisa vista também com uigures, com cristãos, com outras minorias religiosas no país, atrocidades dos piores tipos. Com os muçulmanos uigures, claro, mesmo o relatório da Michelle Bachelet, uma pessoa que não pode ser vista como uma anticomunista de forma alguma, ela que era membro do Partido Socialista do Chile, fez o relatório quando comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas falando que era credível as denúncias de 1 a 3 milhões de muçulmanos em campos de internação, também chamados de campos de concentração, na província de Xinjiang. Fala dessas atrocidades do Partido Comunista Chinês, repressão ao Falun Gong, difamação ao Falun Gong, atrocidades contra cristãos, contra muçulmanos, para pegar o seguinte gancho, Manu. Um dos senadores que se manifestou a respeito do assunto é agora o novo embaixador
dos Estados Unidos para a China, ou pelo menos, se for confirmado pelo Senado, será. A gente fala de David Perdue, um parlamentar que já se manifestou a respeito dessas pautas antes e deve ser o homem de Trump para a China, não é isso? Explica para a gente tudo sobre David Perdue, então. Quem é o homem que agora Trump aponta para embaixador na China? Perfeito, Marcos. Só um breve adendo, na verdade, essa nova indicação de Donald Trump veio também como mais um golpe para o regime chinês, porque muitos dos indicados de Donald Trump, na verdade, boa parte da lista dele tem um histórico bem complexo com o Partido Comunista Chinês,